Bom, os casos agora que vocês viram lá de Criciúma, esse da Cláudia. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma outra ocorrência em Itajaí, caçador no meio oeste, que o Diego falou no começo também, do sujeito que atirou na ex-companheira e no filho dela. A nossa equipe preparou então uma reportagem desses casos frequentes de agressão e pior, quando eles evoluem para feminicídio, a morte dessas mulheres. Então eu quero te convidar para ver essa reportagem agora desse ciclo de violência que precisa ser interrompido. Vejam. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher configura qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. É muito importante que a mulher, assim que se veja vítima de violência doméstica, procure uma delegacia de polícia e denuncie. É importante não somente para ela, mas pela coletividade como um todo, para que não vejamos esses números alarmantes de violência praticada contra a mulher no âmbito familiar que temos visto ultimamente. De acordo com a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, neste ano, mais de 83.600 mulheres foram atendidas por estarem em situação de violência doméstica familiar. É importante que a mulher busque ajuda, receba orientação e saia desse ciclo de violência. Todos os casos de feminicídio não começaram no feminicídio. É importante que a mulher, no primeiro ato de violência, peça ajuda e denuncie o seu agressor, para que a gente possa ter a proteção nessas mulheres. Apesar dos esforços das forças de segurança, há uma grande dificuldade para manter essas mulheres protegidas, porque elas não percebem que estão sendo vítimas de violência doméstica familiar. Isso porque a mulher está presa ao que chamamos de ciclo da violência, dividido em 3 fases. O aumento da tensão, em que o agressor se irrita por coisas insignificantes, humilha a vítima, faz ameaças ou destrói objetos. Na sequência, o ato da violência, agressões físicas, verbais, psicológicas ou patrimoniais. Já na terceira fase, há o arrependimento e comportamento carinhoso, também conhecida como fase da lua de mel. E por muitas vezes, o ciclo se repete. É importante que a mulher fique atento nos casos de descumprimento. Se o infrator ele não cumpre a medida protetiva de urgência, se ele não respeita a ordem judicial, é um passo muito importante para ele cometer um crime mais grave. Então, se você está com uma medida protetiva de urgência e o agressor não respeita essa medida, denuncie à Polícia Civil. Mas em caso de lesão corporal, de acordo com a lei, mesmo que a mulher não queira denunciar o agressor, a Justiça tem a obrigação de abrir o processo. Como é um crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, o Ministério Público tem o dever de agir. Então, se porventura um caso de lesão corporal praticada contra a mulher chegar ao conhecimento da polícia, a polícia deve investigar e, caso fique comprovado, o Ministério Público é obrigado a oferecer denúncia, independentemente da vontade da vítima. Quando a integridade física e moral seguem em risco mesmo após as denúncias, tanto a Justiça quanto a própria vítima podem acionar a medida protetiva de urgência. Vale destacar que o descumprimento da medida também é um crime. A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas têm trabalhado com o programa Polícia Civil por Elas, com o programa Rede Catarina e com o botão do pânico da Polícia Militar na proteção dessas mulheres. Então, se você está numa situação dessa, faça um boletim de ocorrência, peça uma medida protetiva, pode ser na delegacia virtual, pode ser na delegacia de polícia física. Após isso, baixe o programa PMSC Cidadão, acione o botão do pânico se estiver numa situação de urgência e emergência, que você terá sua vida resguardada. A Ana Paula e a Patrícia passaram pelo trauma da violência doméstica familiar. Enquanto a Patrícia precisou de ajuda de profissionais após a agressão física, a Ana conta que se calou, apesar de todo o sofrimento. Há muitos anos atrás eu fui vítima de violência, 5 horas de tortura, onde eu me calei na dor da violência, onde eu não quis denunciar. Então, depois de muito tempo vivenciando essa dor, e aí estando na faculdade de Direito, eu percebi que eu poderia me curar de uma outra forma, me ressignificando. Só quem está dentro desse processo de violência que entende. Algumas pessoas que estão acompanhando por fora não têm essa visão. Então, quem está dentro, e é um processo, começa com agressões verbais
e vai crescendo. Eu fui vítima de violência física, que foi bem sofrida. Aí eu comecei a ter consciência que eu não sou culpada, eu não fui culpada pelo que estava acontecendo. Hoje as duas afirmam que renasceram e encontraram outros caminhos para seguir. Nesta semana, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebe a exposição Não Cale a Sua Voz, idealizada pela Ana, que atualmente dedica seu tempo para empoderar mulheres vítimas de violência. O projeto conta com a parceria do fotógrafo Norton José, com a participação da artista visual Júlia Steffen e o apoio do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. Registros de mulheres que estão na casa de acolhimento, né? Estão na dor da violência, onde elas foram retiradas do lar e estão lá sendo acolhidas. Então, tem mulheres realmente que estão fisicamente destruídas, digamos, visivelmente fisicamente destruídas na questão de cortes, né? Isso realmente são dores que foram registradas, elas quiseram participar, mas eu acredito que a pior dor é a da alma, né? Onde você realmente está naquele momento muito dolorido, de luto mesmo. Com o objetivo de retratar a realidade de mulheres que estão no processo de recuperação e também aquelas que já conseguiram sair do ciclo, a exposição promete impactar para prevenir. Eu fiz questão de conversar com cada mulher para saber exatamente o que elas sentiram, o que elas passaram, para eu transformar aquela dor em imagens. E as pessoas sintam, do fundo do coração, o quanto dói o que essas pessoas passaram e para tentar de uma forma, eu não sei se vamos conseguir extinguir de uma forma toda, entendeu? De toda forma. Mas pelo menos conscientizar para as pessoas parem com isso, que pensem um pouco mais no que está acontecendo com as mulheres. A gente começa a reviver as histórias, o que aconteceu, como foi difícil, mas a ideia de estar aqui, eu estou tentando ser mais forte para ajudar outras mulheres, que existe vida depois dessa situação de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência. A ideia é ajudar mulheres que saiam dessa situação e sigam sua vida em frente, porque é possível.